Bom dia! Estamos juntos para mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui, estamos de volta. Compartilhe o link deste episódio. Hoje vai ser uma bênção. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e a sua participação aqui, seus comentários, é muito importante. E todos vocês são muito bem-vindos ao podcast do Pastor Valério. E eu quero começar com uma leitura bíblica e depois uma oração inicial. E a minha leitura agora será em Isaías 43, versículos 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Essa é uma palavra de muita esperança, de muita expectativa, de renovo, onde Deus está dizendo para nós: não fiquem lembrando do passado, como se o passado fosse o melhor tempo da sua vida. Deus está prometendo coisas novas, coisas melhores, um novo tempo, rios no deserto, caminhos nos lugares áridos. Então, abra seu coração para o novo de Deus que já está chegando, que já está saindo à luz, em nome de Jesus. Quero orar com você, dando início a esse nosso podcast neste sábado. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por este momento tão especial, por este tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui na presença do Senhor e falar das coisas grandiosas do teu reino, da tua vontade e da tua obra na face da terra. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar e que o Senhor esteja envolvendo todos aqueles que estão conosco neste podcast. Que a tua paz, que excede todo entendimento, venha guardar o coração, a mente, a família, a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você ainda não compartilhou o link deste episódio, faça isso agora. E eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. É uma honra recebermos aqui o pastor Mateus Batista. Que bênção, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco neste episódio do nosso podcast. Que você se sinta à vontade, que você se sinta como se estivesse na sua casa e que Deus possa abençoar muito esse nosso episódio de hoje. E para a gente começar, gostaria que você falasse um pouquinho da sua família, um pouquinho de você pessoalmente, que você apresentasse um pouco da tua história para nós aqui, para toda a nossa galera que está conosco hoje. Seja bem-vindo, pastor Mateus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Desde já eu quero expressar aqui o meu sentimento de alegria, meu sentimento de gratidão. Pastor Valério, muito obrigado por esse momento de mesa, por esse momento de conexão, de comunhão. Eu creio que hoje será um dia especial, onde estarei compartilhando um pouco da minha história, onde estaremos compartilhando a palavra de Deus. Amém. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. O meu pastor costuma dizer que quando Deus quiser te abençoar, Ele não vai te dar coisas, Ele vai te apresentar pessoas. E eu quero louvar a Deus por cada pessoa que Deus tem me apresentado. Hoje estou tendo a oportunidade de conhecer o pastor Valério, que me recebeu aqui na Igreja Quadrangular com muito carinho. A recepção foi incrível. E, enfim, meus irmãos, eu quero falar um pouco de mim. Meu nome é Mateus Batista, sou de Salvador, do estado da Bahia. Tenho 28 anos de idade, nascido e criado lá, sou baiano e pentecostal. Olha, diz que baiano não nasce, né? Estreia. Então você estreou lá na Bahia há 28 anos. Isso. Atualmente eu moro lá,
onde está toda a minha família, minha esposa, que se chama Carla, e o meu filho Benjamin. Pastor, eu descobri que além de ser pregador, agora eu tenho um dom de fazer filho. Oh, que bênção, glória a Deus. Eu quero mandar um abraço para minha família também, que vai estar acompanhando a gente nessa live. E atualmente também eu congrego lá. Congrego na igreja Pão, Peixe e Brasa, liderado pelo pastor João Aguiar e a pastora Cristina. São os meus pastores. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus pastores. E se hoje eu estou aqui, é graças a Deus, a glória é de Deus, minha família, meus pastores e meus amigos e meus irmãos que Deus me apresentam. E é lá que eu congrego com meu pastor. Atualmente na igreja eu sou presbítero, onde tenho servido ao Senhor com os dons que o Senhor me confiou, da minha maneira, da minha forma de adorar. E estou feliz de estar aqui, pastor. Muito obrigado pelo convite. Que bênção, que história linda. Quero também mandar um abraço aí a todos os irmãos lá na Bahia, a sua família que está conectada com a gente, aos pastores, aos irmãos em Cristo. Glória a Deus. Quero mandar um abraço também para minha família aqui, minha esposa, pastora Débora, nossos filhos, netos, nossa casa, nossa família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E é muito bom a gente estar aqui falando das coisas de Deus, da palavra de Deus. E eu queria saber um pouco do teu testemunho, como você conheceu Jesus, como você foi alcançado pelo amor de Cristo, como você chegou até aos pés de Jesus, ou você já nasceu num lar cristão evangélico. Conta um pouquinho para nós da sua conversão, da sua entrega a Cristo. Então, pastor, o meu testemunho, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa improvável, mas Deus ele é especialista em transformar a história de pessoas improváveis. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu era dançarino de banda de pagode. Eu dançava em uma banda de pagode chamada La Fúria, lá de Salvador. É uma banda muito conhecida, tem um amigo que é cantor chamado Bruno. Inclusive, a banda até hoje é famosa lá. Você era dançarino profissional, então, dançarino profissional. De pagode. O meu sonho desde a infância, desde dos 12 aos 18 anos, era ser dançarino. Eu assistia muito vídeo de hip hop, de Michael Jackson, então eu tinha esse sonho no coração de ser dançarino. Só que a gente projeta um futuro que às vezes não está alinhado com o que Deus tem para nós. E o que é que acontece? Deus sempre usou pessoas para falar comigo que me amavam. Aquela frase que geralmente a gente costuma para evangelizar. Jesus te ama. Sim. E às vezes a gente não entende a profundidade dessa frase. Hoje eu sei a profundidade dessa frase, mas antigamente eu não sabia, eu achava que era algo aleatório, né? Jesus te ama, tal. Enfim, eu não nasci em um lar cristão. Minha mãe, ela se converteu quando era jovem, mas me levava para a igreja quando eu era pequeno, e ela costumava dizer que quando ela me levava para a igreja, eu passava por debaixo da cadeira, né, da igreja, e aí os pastores colocavam a mão na minha cabeça e diziam que eu ia ser um pastor, um pregador, um profeta, e ali já ministrando, né, o que eu estou vivendo hoje. Profetizando isso na sua vida. Exatamente. O que é que acontece? Uma certa feita eu recebi um convite de jovens que fazia célula em um bairro chamado Boca do Rio, lá em Salvador. E aí eles faziam reuniões nos lares e pregava a palavra. Um desses convites que eu recebi, eu participei de uma célula. E nessa célula, quando eu tinha aproximadamente 17 anos, se eu não me engano foi em 2014, não me lembro a data, mas foi em 2014, eu tinha 17 anos, e eu fui participar dessa live, ou dessa célula, perdão. E aí os irmãos começaram a orar, a adorar, e naquele momento eu fechei os olhos, pastor, e pedi a Deus uma experiência. Eu falei, Deus, se o Senhor existe de fato, faça com que eu experimente algo sobrenatural que venha me marcar hoje. Naquele momento que eu estava orando, eu senti uma presença, uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Comecei a chorar, a me arrepiar. E ali naquela célula, depois que terminou tudo, eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu não me firmei. A minha conversão mesmo, eu só vim me firmar no ano 2015, quando eu completei 18 anos de idade. Tinha uma moça que evangelizava lá no bairro, ela chamava os jovens para ir para o culto. Aí, nesse convite que ela fez, eu fui para o culto. Depois que eu completei 18 anos de idade, umas semanas depois, não lembro a data, mas marcou a minha vida esse dia. E aí eu fui para o culto. Chegando no culto,
o pastor começou a pregar e parecia que ele estava falando a minha vida toda. E no final ele chamou as pessoas para orar na frente. Eu fui. Chegando lá, ele me entregou uma revelação. E ele falou tudo o que eu estava passando e até mesmo o cenário que eu estava vivendo dentro da minha casa. A minha casa foi marcada por dores. O meu ex-padrasto, que hoje já faleceu, era casado com a minha mãe. Ele usava droga, chegava em casa violento. Ele era uma pessoa boa, mas por causa das drogas, ele acabou se autodestruindo, destruindo a família, destruindo o casamento. E ele chegava muito violento em casa, então o contexto da minha família foi marcado por isso. E poucas pessoas sabiam, só os parentes, os vizinhos, né? E aquele pastor falou tudo que eu estava vivendo. E nessa época, quando eu tinha 18 anos, quando eu 17 anos eu dançava na banda, o empresário chegou do nada assim para mim e me tirou da banda. A porta se fechou, então ele entregou uma revelação falando do que eu estava vivendo dentro de casa e falou assim para mim: para você saber que é Deus, Deus está fechando a porta, você não vai ser dançarino e você vai ser pregador da palavra. Uau. Quando ele falou isso, pastor, eu estou todo arrepiado. Glória a Deus. Eu caí de joelho. Sabe aquele choro que parece que está na alma há anos? Eu gritava, eu chorava. E ali, sim, nesse dia que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E eu posso dizer para você que está me ouvindo que a melhor decisão que eu já tomei na minha vida foi deixar Jesus entrar na minha vida. Que maravilha. Foi deixar Jesus mudar o rumo da minha história. E hoje eu estou aqui por causa daquela decisão. Então, decisões baseadas na eternidade mudam destinos, pastor. É muito forte. Que bênção. Que bênção. Você tinha tido uma experiência, né, de sentir a presença de Deus anos atrás, né, numa célula. Isso. Olha só a importância da célula também. A nossa igreja é uma igreja em células. A gente incentiva toda a liderança, toda a membresia a crescer, a liderar, né, a exercer o dom e o chamado de Deus para fazer discípulos, liderar células. E olha como é muito importante, né? Um jovem que foi convidado para ir numa célula, Deus já ali foi uma primeira experiência com Jesus, mas ainda faltava aquela decisão, né? Aquela decisão de renunciar ao mundo, Exato. renunciar à carne, o velho homem, que aí foi acontecer então quando você completou os 18 anos, e aí foi uma decisão completa por Jesus e para toda a vida, né, Mateus? Amém, pastor. E eu quero aproveitar esse momento de podcast para parabenizar a Igreja do Evangelho Quadrangular por esse trabalho que alcança os jovens, vai em lugares improváveis. É verdade. A célula, ela entra em muitos lugares onde seria impossível uma igreja entrar, né? Isso. Numa casa, próximo a pessoas que nunca iriam inicialmente para uma igreja, Isso. mas às vezes é o convite de um amigo numa casa, o convite de um vizinho, só para uma oração, um tempo ali numa célula, e quebra muitas barreiras e as pessoas têm uma facilidade de conhecer Jesus e aí vem para a igreja muitas vezes já convertido, né? Isso é muito importante. E fala um pouco mais assim do teu ministério e aí como você começou então se envolver na obra, pregar a palavra de Deus, levar a mensagem do Evangelho, como você está agora aqui em São José do Rio Preto, pregando a palavra, como que você começou e como é esse chamado de Deus na sua vida, pastor Mateus? Então, pastor, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, começou o processo de transformação. E eu costumo dizer que o que Deus fez na minha vida foi muito rápido. Foi muito rápido, assim, ó. Um mês depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já tive a decisão de ser batizado. Eu falei, não, eu quero descer as águas do batismo. O pastor ainda tentou pôr um freio, não, fica mais um tempo, tal. Eu falei, pastor, eu tenho convicção do que eu quero. Pastor, você tem certeza? Então faz o seguinte, você vai fazer um discipulado de batismo e aí você vai nessa caravana de batismo. E aí um mês depois que eu entreguei a vida para Jesus, eu já me batizei. E eu me lembro, como hoje, um dia antes do batismo, me deu uma frieza terrível, pastor. Começou a vir os questionamentos, as dúvidas. Eu fiquei me perguntando, será que eu vou conseguir
ficar firme com Jesus, porque também eu fui muito questionado pelos meus amigos, que eram do mundo. Ô Mateus, esse negócio de igreja é sério. Ô Mateus, não é brincadeira. Então, aquelas perguntas, você é crente agora? Você está na igreja? Está dando dízimo, oferta aos pastores? Aí começou aqueles conflitos internos dentro de mim e me deu uma frieza no sábado. E aí eu me lembro que eu falei para minha mãe, eu não estou com vontade de se batizar, não estou com vontade de ir. Eu não sei se a decisão que eu tomei foi certa. Aí eu me lembro que minha mãe me deu um conselho. Ela falou assim, ó o valor, ó a importância do conselho da mãe e do pai. Minha mãe falou bem assim, vá orar, vá falar com Deus, apresente para Deus seus questionamentos. E ali eu fui orar, pastor. Orei a Deus no sábado. Eu me lembro que foi até de madrugada, umas 00:30, quase 1h da madrugada. E eu apresentei a Deus meus questionamentos e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive uma experiência, pastor. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava indo para ser batizado nas águas, e os meus pastores me esperando. E aí, quando eu fui para ser batizado, o meu pastor me pegou, me imergiu nas águas, e quando ele me soltou, eu comecei a flutuar. Sabe aqueles filmes que aparecem as pessoas flutuando assim? Eu comecei a flutuar no sonho. Só que eu não conseguia levantar a cabeça para cima, erguer a cabeça para cima, porque tinha uma luz muito forte que brilhava. E eu só abaixava a cabeça e entendia que era Deus. Não sei como, não me pergunte como, eu entendia que era Deus. E uma voz bradou muito forte dentro de mim, dizendo assim, filho, eu estou voltando. E aí quando eu descia, tô falando, tô todo arrepiado. Que experiência, quando eu descia dessa flutuação, não sei se é a palavra correta, flutuação, eu começava a falar em línguas. E começava assim nas águas, dançar assim. E aí eu acordei e contei o sonho para minha mãe. Minha mãe falou que Deus estava confirmando o meu chamado e que eu iria receber o batismo com o Espírito Santo. E aí o que é que acontece? Fui para o batismo, aconteceu o momento, né, do batismo nas águas, só que aí não aconteceu nada. Tipo, aquilo que eu vi no sonho não aconteceu. Você não sentiu nada de diferente na hora do batismo. Eu falei, será que foi um sonho que eu tive ou eu estava delirando? Veio outra dúvida. Só que no domingo do batismo, teve a primeira ceia à noite, que era para os novos convertidos. E eu estava na lista para participar da ceia. E aí todas as autoridades servem os novos convertidos. E ali, quando eu peguei o pão e o cálice, aquele momento lindo, adoração, e aí que eu tive a minha primeira experiência de comer do pão e tomar o cálice, aí eu fui selado com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em novas línguas, aquele negócio gostoso, que traz paz, alegria. E aí, que benção. Deus começou a destravar na minha vida, meu ministério, e eu comecei a receber a oportunidade muito rápido. O pastor falou, irmão Mateus, você tem 5 minutos para expressar o que Deus colocar no seu coração. Aí eu me lembro que o primeiro hino que eu cantei foi de Thales Roberto, que diz assim, todo dia o pecado vem, me chama. Aí foi o primeiro hino que eu cantei na igreja, e a igreja começou a chorar, foi aquele negócio lindo. Depois eu já coloquei o desejo no coração de levar um versículo, aí todo culto eu ia com alguma coisa, um hino no coração, uma palavra para pregar, e aí foi assim, pastor. E foi fluindo, eu comecei a receber a oportunidade. Outras igrejas começou a me chamar, vem dar uma palavra para os jovens, e aí há 8 anos atrás, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir para o monte. Eu creio no monte, mas não importa o lugar. É como está escrito, né? E o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Seja no monte, ou no templo, ou em casa. O que importa é a forma como a gente se entrega na adoração. Sim. Só que eu gosto muito do monte pela questão do ambiente, de paz, porque o lugar que eu morava era muito agitado, barulho de som. Então eu gostava muito de ir para o monte para orar, buscar, ter aquele momento de abrir a palavra, refletir e ouvir também outras pessoas, testemunho. E eu me lembro que uma vez eu fui para o monte de madrugada. Eu não vi o rosto do irmão. Se ele se lembrar de mim, quiser um dia me procurar e falar comigo, ele entregou uma profecia para mim, pastor. No monte ele falou assim, compre uma mala e se prepare que você vai receber muito convite. Deus está soprando o seu nome para todos os estados do Brasil, e não só para todos os estados do Brasil, mas também para as nações. Se prepare, que Deus está te levantando como profeta, está arrancando as odres velhas, pondo um vinho novo, e você vai viver um tempo novo.
Que Há forte, 8 uau. anos atrás. É muito Pastor, forte. meu celular começava a pessoas mandar mensagem me convidando. É um negócio assustador. E eu posso dizer para o senhor, pastor, eu tive um pouco de resistência. Porque até hoje eu não me sinto capaz para exercer o ministério que o Senhor me confiou. Eu já sou pequeno no sentido literal. E eu me sinto Mas pequeno você se no sente reino de pequeno Deus. para fazer a obra que Para Deus fazer a chamou. obra. Mas é como está escrito na palavra de Deus, né? Que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas vias, desprezíveis que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie, porque a glória é dele. Ele levanta quem ele quer, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Então, eu nunca me senti capaz. Então, quando eu recebi o convite, eu fugia muito. E vou ser bem sincero, eu estou aqui num momento de mesa, a gente não pode mentir. Eu até já menti várias vezes para não atender convites. Olha, porque você queria fugir daquele... Até Deus apertar de todos os lados e minha mãe ali, você não pode fazer isso não é uma conduta correta, é Deus te chamando, não espere viver a experiência de Jonas, não espere que Deus te coloque dentro de um peixe para você entender o seu chamado. E aí eu fui indo, pastor. E não é pela nossa capacidade. Não é pela né, nossa pastor capacidade, Mateus? pastor. A gente, a partir do momento que a pessoa, o pregador, né, o líder cristão, o servo de Deus, ele achar que é pela capacidade dele, aí começa a queda, né? Exato. Mas a gente sempre tem que ter essa dependência do Espírito Santo e saber que não é por nossa capacidade própria, é a unção de Deus, é a graça dele, é ele que capacita a cada um, né? Então, se ele te chamou, ele te capacita, ele te capacitou e vai te capacitar a cada dia mais. E você já pregou em muitos estados, já tem recebido convites de muitos lugares. Quando eu comecei a receber convites, eu percebi a necessidade que a igreja tinha. Eu comecei a perceber que tinha muitos pregadores, mas faltava pregadores com conteúdo e conhecimento. Porque às vezes eu abro a palavra aqui e falo sobre graça. Mas o que significa graça? Às vezes eu falo sobre unção, mas o que significa unção? Eu falo sobre perdão, o que significa perdão? Então eu percebi que muitas vezes os pregadores pregavam, mas não ensinavam o que está escrito. Então, às vezes a gente ouvia a coisa e reproduzia sem ter entendimento. Então eu vi uma necessidade na igreja de eu me preparar, teologicamente falando, biblicamente falando, para eu entregar o melhor, levar as pessoas a entender o que elas estão ouvindo. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer um curso, pelo menos um curso básico, e Deus também começou a usar as pessoas para falar comigo, estude, se capacite, porque Deus vai te usar muito. E aí eu me lembro como hoje, a igreja onde eu aceitei Jesus não é a igreja que eu estou hoje. Eu aceitei Jesus em um ponto de pregação. Essa igreja fechou. Então, os membros ficaram dispersos. Eu também fiquei disperso. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou para onde? E aí eu fui congregar na Assembleia de Deus. Lá tem escola bíblica, culto de doutrina, tem curso teológico. E aí eu falei, não, Deus, eu vou fazer o curso teológico. Entrei na escola de teologia, fiz um curso básico, fiz um médio, aí estou aí ainda estudando na academia de pregadores, fazendo bacharel. E a cada dia, pastor, eu tenho aprendido coisas. E uma coisa que eu aprendi com o meu professor é que a escola de pregadores é a única escola que você não se forma. Correto. É isso mesmo. Tem que continuar estudando. Tem que continuar, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Eu aprendo uma coisa hoje. Eu mesmo estava conversando com o meu amigo Marcos, né, que foi um canal de bênçãos para a gente estar aqui. A gente conversando sobre a passagem do filho pródigo. Quanto mais a gente mergulhava, mais lições apareciam. Aí a gente ia anotando, eita, mestre, isso aqui. Então, a Bíblia é assim. Quanto mais você aprende, mais tem coisas para aprender. E eu sou aquele pregador, pastor, que eu não me contento com o raso. Eu quero ir para o profundo, porque eu quero mais de Deus. Deus, ele é profundo. Que maravilha. E você considera assim, o teu chamado ministerial para trazer conteúdo com profundidade mesmo, profundidade, de ensino, palavra. como um mestre para ensinar a palavra para as igrejas onde você tem passado. Isso. Pastor, eu creio muito em revelação, creio muito em profecia, eu creio muito nos dons espirituais, mas eu tenho aprendido que a gente deve buscar o conhecimento para administrar os dons com equilíbrio.
Porque hoje, infelizmente, como a gente vê nas redes sociais, as pessoas estão perdendo a credibilidade daquilo que Deus fala, porque a Bíblia é um livro de promessas. Às Sim. vezes as pessoas não acreditam no que está escrito aqui por causa de pessoas que administram de má forma os dons espirituais. Então eu percebi essa necessidade. Não, eu não posso falar qualquer coisa porque eu não estou pregando para qualquer pessoa. Eu estou pregando para pessoas que Deus vai mudar a história, vai viver algo lindo daqui para frente. Se eu falar algo que venha destruir essa pessoa, se eu fizer algo na emoção, eu já fiz muita coisa com base na emoção, de mim. A gente está aprendendo a cada dia, mas eu sempre procuro dar o melhor no Espírito Santo de Deus para que as vidas sejam edificadas. Que maravilha, ótimo. Olha, é muito bom. Que episódio a gente está tendo hoje aqui, meus irmãos. É muito, muito especial. Mateus, pastor Mateus, que bênção. E quais experiências assim ministeriais por onde você já passou, ministrou, além da sua conversão, né, e do início da sua caminhada com Jesus, o que mais que te marcou? Qual experiência assim que você pode compartilhar aqui, um testemunho ministerial, algo que você disse assim, olha, meu Deus, eu não sou nada, mas Deus fez isso assim tão marcante, tão poderoso. Você lembra de algum testemunho, alguma experiência assim? Eu tenho muitos testemunhos. Com Deus eu estou vivendo vários testemunhos lindos. Eu fui pregar e aí eu preguei sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus. E nesse culto que eu preguei, uma criança foi batizada com o Espírito Santo. Aquilo ali me marcou. Ver uma criança sendo batizada com o Espírito Santo, chorando. Tem muitos, pastor. Tem também experiências de libertações, onde demônios se manifestam nas pessoas e ali Deus me usar. Eu já preguei uma vigília que eu estava pregando e o demônio usou a pessoa para me agredir verbalmente, me xingando. Não dá para usar as palavras aqui, de baixo escalão. E aí Deus me usar só para apontar o dedo e o demônio sair, a pessoa ficar liberta. Já tive experiência de eu estar pregando e não estar orando por libertação. E no momento de eu estar pregando, a pessoa sentada na cadeira se manifestar e se bater lá. E eu só do púlpito falar assim, em nome de Jesus, saia dessa pessoa. Eu também estou tendo a experiência agora com a ferramenta da psicologia sobre cura na alma. Inclusive, eu escrevi um livro com o título As Feridas Transformam. E eu estou tendo a experiência de ver pessoas que estão perto de tirar a sua vida e mandar mensagem para mim, por causa da mensagem que você pregou, eu não estou mais com vontade de morrer, eu quero viver, eu quero esse Jesus. Já tive experiência de ver pessoas que foram abusadas verbalmente, fisicamente, de falar, não, aquela mensagem me curou. E isso é o que me move, pastor. Pastor, eu aprendi uma coisa, e todo pregador não deve se mover pelo ambiente. Porque a gente precisa ser bem sincero, às vezes a gente quer escolher o lugar para pregar. Eu estou falando por mim. Às vezes a gente quer aquela igreja que vai dar visibilidade, aquela igreja que é grande, aquela igreja que tem um podcast. Mas quem se move pelo propósito de Deus não pode escolher ambientes. Me pergunte por quê, Correto. pastor. Por quê? Conta aí para nós. Porque quem se move pelo propósito de Deus tem que amar vidas. Uau, é tem verdade. Que amar vidas. E vida está em todos os lugares, até nos lugares improváveis. Por exemplo, eu passei 2 dias lá em Belém, em uma cidade chamada Abaetetuba. Peguei umas 2 horas de avião, depois mais 2 horas de carro e mais 30 minutos de barco para ir para o outro lado. Sabe aquelas casinhas, pastor, de madeira, nos rios? Lá não tinha hotel. Olha não só. tinha um lugar confortável. Mas eu vi Deus naquele lugar. Pastor, até para tomar banho, era com um baldezinho com água, uma cuiazinha. Só que ali eu vi Deus de forma tremenda. A manifestação de Deus. Eu pensei que eu ali. fui para lá ensinar, mas eu fui para lá para aprender, pastor. Deus falou para mim, tá vendo aí? Você reclama da sua casa, tem uma casa boa. Reclama da sua cama, tem uma cama boa. Reclama do ar-condicionado, reclama de tudo. É aqui o pessoal aqui. Olha só. E o pessoal adora, pastor, e busca Deus, aquela... Eu falei, Deus, me perdoe por todas as vezes reclamar, Senhor. Então, isso, olha, o que me move, experiência. pastor, é as pessoas. Onde tiver pessoas, eu falo, Deus pode me enviar, seja nos lugares improváveis.
Amém. Sejam 2 ou 3 ou 1000. Seja no palácio ou no deserto. Uhum. É muito especial. E sobre seu livro? Então, você escreveu um livro, como que a gente pode adquirir, quem quiser comprar o seu livro, e você ministra também esse assunto em cultos, em conferências, cura da alma. Isso, Fala um pastor. pouquinho mais do seu livro para nós. Eu escrevi um livro com o título As Feridas Transformam. Pastor, esse livro nasceu de experiências dolorosas, de feridas, de traumas, de dores, mas nasceu também uma viagem que eu fiz. Eu viajei para o estado do Paraná, uma cidade chamada Maringá, e lá eu preguei uma igreja muito linda. Se eu não me engano, foi uma igreja presbiteriana. E aí os pastores me receberam com muito carinho. A pastora, além de ser pastora, ela era psicóloga. E quando terminou a pregação, ela me fez um convite muito especial. Ela falou: Mateus, você já participou de alguma consulta no psicólogo? Eu falei: não, pastor. Não, pastora. Ela falou: você topa amanhã? Eu mando o irmão te buscar lá. Eu falei: topo, pastora. E aí eu fui para o consultório com a pastora. Aí lá, pastor, poucos minutos de conversa com a pastora, ela conseguiu mostrar e identificar algumas feridas que eu carregava. Por exemplo, o meu pai nunca foi presente na minha vida. Eu consegui perceber lá a carência paternal. E fora outras feridas que, se eu for contar aqui, vai dar outro episódio também. Vai dar outro episódio. Então, poucos minutos de conversa com ela, eu percebi que eu estava pregando, mas eu estava sangrando. Eu estava pregando, mas eu estava ferido. E eu percebi que algumas igrejas tratam diversos assuntos, mas não sobre o universo da alma. E a gente vê hoje, nós estamos vivendo em um tempo que muitos pastores se suicidando, muitas pessoas bloqueadas emocionalmente dentro da igreja, e nem tudo é demônio. Por exemplo, Jesus sentiu tristeza e angústia no Getsemane ali, e não foi demônio. Foi uma pressão psicológica ali. A gente vai ver também Elias na caverna, e antes da caverna também ele pedindo a morte: já basta, Senhor, tira a minha vida, por causa de conflitos na alma, guerras. Então, resumindo aqui, a pastora falou para mim: estude, termine os seus estudos, que além de você pregar, Deus também vai te dar um livro. E aí ela já falou ali o título do livro. Ela falou: As Feridas Transformam. Eu falei: opa, se ela está acreditando em mim, quem sou eu para duvidar do meu potencial? Se ela, que é uma pastora, psicóloga, uma pastora renomeada, uma influência, está acreditando em mim, quem sou eu para duvidar? E ela falou outra coisa para mim também: faça o curso de inglês, que Deus vai te levar para vários países. Ela falou isso, pastor. E aí eu saí de lá convicto que eu tinha que terminar os meus estudos, porque na época que eu dancei, eu parei de estudar. Então, eu achei que eu ia ficar rico e famoso da noite para o dia. Com a dança, Com a né? dança. E parou de estudar. Parei de estudar. Mas o plano de Deus era outro. O plano de Deus era outro. Era te enriquecer da noite para o dia, mas da graça, da presença de Jesus. Exatamente. Dessa riqueza do Evangelho de Cristo. Isso. Que bênção. Aí eu voltei dessa viagem, pastor, com o coração queimando. Não, eu preciso estudar, eu preciso fazer curso, eu preciso me preparar, porque ela falou que eu vou escrever um livro, ela falou que eu vou viajar. Essa mulher nunca me viu, mas ela acredita em mim. E aqui vai um conselho, né, sobre a gente acreditar nas pessoas. Tem pessoas que, às vezes, estão vivendo um bloqueio emocional. Ela está se limitando por causa de dores, traumas. E se a gente for uma ferramenta para impulsionar outras pessoas, a gente vai ver muito testemunho aí. Muito testemunho. Então, eu escrevi esse livro, já estou escrevendo outro. Não vou dar spoiler aqui, porque ainda não registrei o nome, o título. Não fala, não, senão alguém pega o título aí. E se os irmãos quiserem adquirir, podem me procurar nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Mateus Batista, Mateus sem H. Lá também tem vídeos eu pregando. Eu compartilho momentos viajando. Inclusive, esse podcast vai estar lá, os cortes, tudo, com o pastor Valério. Vai estar do culto também, os registros de tudo que eu faço. Posto também o meu dia a dia. Porque assim, pastor, além de ser pregador, eu sou ser humano. Então eu não gosto de mostrar uma imagem de uma pessoa só que vive no altar. Eu gosto de mostrar para as pessoas que além do altar existe a mesa. A mesa fala de comunhão, a mesa fala de família. Entendeu? Muito então, bom. nos meus stories eu gosto também de mostrar o meu dia a dia. E lá tem um link do meu livro, pode comprar, adquirir.
E esse livro tem alcançado muitas vidas e muitos testemunhos lindos que eu tenho recebido, pastor. Que legal. Pastor Mateus, deixa uma palavra, então, para quem sofre aí com traumas, com problemas emocionais, feridas. Se você puder compartilhar em alguns minutinhos uma mensagem de fé, de Deus para essas pessoas, uma palavra de superação. Certamente também você tem muitos testemunhos de superação na sua vida, no seu dia a dia. Então, deixa uma mensagem aqui para a nossa audiência, que venha fortalecer aqueles que estão feridos, desanimados, que têm, às vezes, uma dificuldade e não está tendo força para superar. Que bênção, maravilha. Então, a vida que Deus nos permitiu viver aqui não nos isenta de passarmos por aflições. A vida que Deus nos permitiu viver aqui na terra não nos isenta das dores. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que todos os escolhidos que Deus escolheu passaram por aflições e por processo de dor. A gente vai ver José, Deus deu sonho a ele, mas não revelou que ele iria passar por processos de dores. A gente vai ver também Davi, esquecido pelo pai, desprezado pela família, foi ungido a rei, mas não ficou isento de passar pelos processos de dores. A gente vai ver Jefité também, pastor, que era filho de uma prostituta e por causa dos seus poréns, só porque ele era filho de uma prostituta, ele foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos, passou pelo processo de dor, teve que viver em outra terra, longe da sua família, sem apoio de pai, sem apoio de mãe. A gente vai ver também a história de Jó, que foi deslacerado por percas. Jó era um homem mais rico do Oriente e, de repente, da noite para o dia, perdeu tudo. Então, esses personagens aqui passaram por humilhação, decepção, rejeição, percas. Mas, quando a gente vê o final da história, é um final de glória. Porque as feridas e dores que Deus permite vir sobre nós não é para nos limitar, muito pelo contrário, são combustível para que possamos viver o propósito de Deus. Então, se você está me escutando nesse momento e estiver passando por alguma fase de dor na sua vida, eu quero lhe dizer que a dor te dá duas opções. Primeiro, ou você se assenta na dor, fica se vitimizando, se fazendo de coitadinho, eu não consigo, eu não vou avançar, ou você escolhe a segunda opção, se levantar e dar a volta por cima. Pastor, eu preferi me levantar em meio aos cacos, em meio aos pedaços, eu preferi me levantar e hoje eu estou aqui. Não estou ainda 100% curado, porque a cura ela é um processo, todos nós estamos em um processo de cura, mas eu posso dizer para você que eu não sou mais o mesmo. Deus preencheu as lacunas da minha alma. Ele é um Deus que permite as feridas, mas também Ele é um Deus que cura. E depois que Ele cura, Ele usa todo o processo de dor para gerar algo novo, um testemunho, um projeto, uma missão. Então, tudo que você está passando é Deus querendo fazer gerar algo dentro de você. Que legal, olha só. E você que está nos assistindo, escreva aqui no comentário, escreva no nosso chat, eu não sou vítima, eu escolho me levantar. Isso é muito forte, né? É uma decisão, é uma escolha. Não fique tentando chamar a atenção dos outros com a sua dor, com o seu sofrimento, com o vitimismo. Você nasceu para vencer. Então se levante na autoridade do nome de Jesus e vamos vencer. É assim, né, Pastor Mateus? Com certeza. E deixa vir o que vier, o desafio que vier para a gente superar, né? Exatamente. Superação é uma palavra muito forte. Muito forte. E a pessoa também precisa entender que ela não é a única. Não só ela que sofre. Todos nós passamos por sofrimento. Mas aí você decide como você vai ver e como você vai viver o que você está passando. A percepção, como você está enxergando o que você está passando. Como algo para te limitar ou como algo para você gerar um testemunho? Porque o meu livro nasceu através de dores. Então eu enxergo os processos como combustível para eu romper e florescer. É isso mesmo, é forte. Meu Deus, meu Deus. É bom demais. Gente, nós estamos chegando quase no final do nosso
podcast, o tempo aqui passa voando, mas eu quero parabenizar as crianças, porque amanhã, dia 12, é dia das crianças. Que Deus abençoe as famílias, as crianças. Hoje à tarde temos uma programação especial para as crianças aqui na igreja, aqui na Escola Rui Nazaré, que é a TEC do Ministério Infantil, a tarde evangelística com crianças. Vai ser muito especial. Que Deus abençoe todas as nossas crianças, todas as nossas famílias, os nossos cultos amanhã. Que a bênção de Deus esteja sobre todos em nome de Jesus. Nós temos aqui também nos bastidores aqui o Matheus França e o Marcos Paulo, uma técnica aqui apurada, todo mundo feliz e abençoado, e o pastor Matheus Batista aqui com a gente. Pastor, eu gostaria então que você finalizasse esse último momento, esse último bloco, com uma leitura bíblica, algo que tiver no seu coração, um versículo que você quiser compartilhar, deixar registrado aqui para toda a nossa igreja, para todos os nossos ouvintes, para todos os que assistem o nosso podcast. Fique à vontade nesses minutos. Amém, pastor. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, versículo de número 1, que fala sobre a cura de um cego de nascença. Eu vou falar sobre esse texto com base em uma experiência que eu passei. Há anos atrás, eu carregava um conflito na minha alma. Eu ficava me questionando, Deus, será que eu sou um erro? Porque eu nasci, pastor, com nanismo. É uma condição física, né? É uma condição médica que resulta em baixa estatura. Eu tenho quase 1 metro, não tenho 1 metro ainda. Tenho 90 e poucos centímetros. Eu acho que nesse decorrer aí eu cheguei em 1 metro. Amém. E eu nasci, fase de crescimento ainda. Estou na fase de crescimento ainda. E eu nasci com nanismo, né? E as pessoas que nascem com algum tipo de deficiência, provavelmente devem estar assistindo a gente, devem ter esse questionamento. Será que eu sou um erro? Uma vez um jovem pregador chegou para mim e falou para mim que eu nasci assim porque o meu pai e a minha mãe pecou. E ele poderia falar isso em qualquer outro momento, menos naquele momento que eu estava, com um momento de vulnerabilidade. E aí eu fiquei com esse questionamento na alma. Será que eu sou um erro? Será que eu nasci por acaso? Será que eu vim a esse mundo por causa que minha mãe e meu pai pecou? Porque os meus pais são separados, minha mãe e meu pai não são casados, então... E eu fiquei com esse pensamento, e aí um pastor pregou no culto essa passagem. E aqui está escrito que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus sobre o cego de nascença. Quem pecou? O pai ou a mãe para ele nascer assim? Eles tentaram encontrar aqui uma culpa para aquela deficiência do cego. Porque o cego nasceu com uma deficiência. Ele nasceu diferente, ele nasceu com uma condição física, com uma limitação. Só que Jesus responde, pastor, que nem o pai e nem a mãe pecou. Ele nasceu assim para a manifestação da glória de Deus. Esse versículo aqui me curou e eu entendi que eu não sou um erro. Eu não estou aqui por um acaso. Eu sou um dom de Deus, um projeto de Deus. Amém, glória a Deus. E a pergunta é, por que Deus permite as pessoas nascerem diferentes? Porque há indiferenças. Outro alto, outro baixo, um mais gordinho, outro mais magro, um branco, outro preto. A resposta é para manifestar o amor de Deus. Já pensou se todo mundo fosse igual? Seria como espelho, não teria graça. Então, Deus permite as indiferenças para a manifestação do amor dele. Pastor, geralmente as pessoas que possuem nanismo é visto como anão. A palavra anão é uma palavra incorreta. E muitas pessoas falam, não é por maldade, é por falta de conhecimento, ignorância. Até eu mesmo, até um certo tipo de tempo atrás, eu não tinha conhecimento sobre isso. A palavra não, geralmente, é utilizada como estereótipos. É mais na questão do humor, da piada. E sempre que fala de anão, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma figura de humor em novela, em minissérie, em vídeos. Então, eu entendo uma coisa,
que o anão não é uma figura para ser vista como deboche, desdém. E hoje eu aprendi muito sobre o poder da imagem. E eu não estou aqui usando o podcast para militar. Eu estou aqui para dizer que, além do estereotipo, existe uma pessoa. Ou seja, as minhas limitações físicas não impedem de eu ser o que Deus me chamou para ser. Eu não sou uma doença. Eu sou uma pessoa normal, comum, trabalho, namoro, tenho esposa, tenho filho, tenho sonhos. Então, o mais ideal, o mais correto é você falar pessoa com nanismo, porque você não vai enxergar a condição física, você vai enxergar uma pessoa. Então, eu quero que a minha imagem seja vista como um dom de Deus, como uma superação, como alguém que... Porque tem pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência física, mas se limita, pastor. Eu acordo e todo dia é um desafio, uma batalha, é uma guerra, uma luta, mas eu não vejo o desafio como um limite. Eu vejo como desafios que eu vou superar e alcançar a vitória. Então, você que está me ouvindo aí, você não nasceu por um acaso, você não é um erro, você é um dom de Deus. Você nasceu diferente para ser diferente. Pastor, essa fala que eu vou falar aqui não é uma fala com sentimento de soberba e nem com sentimento egocêntrico. Não existe outra pessoa igual a mim. Eu sou único. Eu sou complexo. Pastor, o Senhor não tem as minhas DNA, eu não tenho a DNA do Senhor. Deus fez cada pessoa diferente, único e complexo. Aleluia. Para ser diferente, Deus quer te usar do seu jeito, da sua forma. Não importa a tua altura, a tua cor, não importa a tua origem. Deus quer te usar do seu jeito. Então, olhe para mim. Você não é um acidente, você não é um erro. Você nasceu para a manifestação da glória de Deus. Pastor, falei demais, Glória né? a Deus. Não, que é isso. Olha, que palavra forte. Eu fiquei emocionado aqui, pastor Mateus. Realmente é algo... muito forte isso, muito de Deus, e é um ensinamento, porque às vezes é o que você disse, às vezes as pessoas até por ignorância, né, já intitulam a pessoa por algo na aparência, por uma forma física, mas se esquecem que é um filho de Deus, Isso. que é uma pessoa que Deus ama, que Deus chamou, que Deus tem um propósito, uma pessoa única e completa e perfeita nas mãos de Deus. Amém. Isso é maravilhoso, maravilhoso. É forte demais. É forte. Pastor Mateus, que honra recebê-lo aqui, que episódio abençoado nós estamos tendo, estamos chegando no finalzinho, que dia abençoado, que episódio. Olha, compartilhe esse episódio em suas redes sociais, com as pessoas que precisam desta palavra, que precisam ouvir esse testemunho, porque é muito forte o que Jesus falou conosco aqui hoje. Amém, pastor. E o que Ele quer fazer na vida de todos os que estão nos acompanhando. Então eu quero, para encerrar o nosso podcast, pedir que o pastor Mateus faça uma oração final, uma oração que abençoa todos aqueles que estão conosco. E tuas saudações finais também, pode ficar à vontade. Amém, pastor. Quero agradecer ao Senhor, muito obrigado pela oportunidade, que nesse momento de mesa aqui possa nascer uma aliança em Deus. Amém. Eu creio que Deus vai preparar muitos outros momentos. Muito obrigado. Que Deus abençoe também os ouvintes aí, os irmãos que estão participando. Compartilha ao máximo para as pessoas, envia para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu tio, lá de outro lado do canto do mundo, que eu tenho certeza que esse podcast vai edificar muitas vidas. Pastor, vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero lhe pedir pela vida de cada pessoa que nos acompanhou até o final, vai de encontro a essa pessoa, que o Senhor possa visitar o coração, aonde tiver uma ferida, um trauma, uma dor, que o Senhor possa curar. Levanta essa pessoa, muda a história dela e use a vida dela como instrumento para a glória do teu nome. Continue abençoando esse podcast, o pastor Valério, todos os irmãos aqui nos bastidores e toda essa igreja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Mateus, valeu. Pessoal, Deus abençoe. Tenham um ótimo final de semana. Que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. Um abraço. Até o próximo. Fiquem com Deus.